Finalmente, a melhor notícia do dia, Vasco destrava milhões. Quero falar também sobre reunião marcada para a reforma e ampliação de São Januário. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like e pela sua inscrição, esse vídeo vai em nome da Alfa. Lá você pode realizar os seus palpites, sempre com muita responsabilidade. Alfa, sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações deste dia movimentado do Legítimo Clube do Povo. Quero falar sobre reunião marcada sobre o SPE nesta quarta-feira, mais precisamente, quarta-feira pela manhã, no prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive, amanhã cedo, terminando de gravar o vídeo, o giro de notícias, já vou partir para a Prefeitura para trazer todas as novidades diretamente desta reunião para atualizar você, torcedor cruzmaltino. Como eu sempre falo, o BTB Esportes tem a preocupação não apenas de apurar a notícia, mas estar na notícia para deixar você sempre bem informado em primeira mão. E é o seguinte, a terceira reunião do Conselho Consultivo de São Januário foi confirmada para amanhã, dia 6, com um horário agora antecipado, às 10h30 da manhã, na sede da Prefeitura do Rio. O encontro foi convocado com urgência pelo vereador Pedro Duarte, após 2 meses e meio sem reunião, e diante de informações sobre cartas de intenção para a compra de 100% do potencial construtivo do estádio. O objetivo é discutir o avanço do projeto de forma da reforma e ampliação de São Januário. Estarão presentes representantes da Prefeitura, moradores da Barreira do Vasco, comerciantes da região, dos entornos e membros da diretoria cruzmaltina. Então amanhã vamos estar num plantão diretamente da Prefeitura para saber tudo o que está acontecendo, quais são as novidades, as últimas notícias em relação sobre o potencial construtivo, a venda, o comprador, o que está acontecendo, para deixar tudo esclarecido para você. Então, bem cedo, BTB Esportes, nossos colegas também da imprensa, já estaremos de plantão. Galera, fique ligado, a qualquer momento podemos trazer novidades sobre esta terceira reunião do SPE. E tomara Deus que a situação venha avançar. E o torcedor cruzmaltino que merece muito um São Januário amplo, confortável, claro, para mais de 50 mil torcedores cruzmaltinos. É um sonho que eu acredito que vamos realizar. Galera, o negócio é o seguinte, falar sobre valores, né? A melhor notícia do dia, a melhor informação do dia. Por isso, olha, conto com o seu like, com a sua moral, que você compartilhe esse vídeo hoje, que está recheado de informações, porque é o seguinte, o Vasco conseguiu destravar milhões. Então, falando aqui num português bem claro, né? Vai acabar a questão de desculpas. Acabou as desculpas em relação a contratações, em relação a demora. Não digo nem desculpas, mas demora em relação a contratações. Porque é o seguinte, o Vasco conseguiu a aprovação do adiantamento das receitas pelas vendas do Cleiton Silva e do Luca Orediano. O cruzmaltino terá que mostrar à Justiça a destinação exata dos recursos captados. Ou seja, o Vasco tem um planejamento, né? Trazendo aqui já o resumo no conjunto da obra, são aproximadamente 21 milhões em reais. Então esses 21 milhões aqui paga a folha salarial, pode ser investida numa compensação financeira para o empréstimo de um jogador importante agora na janela de transferências, haja vista a janela fecha no dia 2 de setembro. Então o Vasco vai ter que chegar, é aquele ditado, aquele exemplo que eu falei semana passada, ontem, né? O Vasco você pegou o vale com o patrão para sair com a esposa, a patroa, a namorada no final de semana, mas depois você tem que dar satisfação, ó, esse vale aqui foi para isso. Então basicamente é isso, o Vasco está adiantando, antecipando um valor importante que seria para recursos de 2026 e 2027,
dos valores que receberia pelo Cleiton Silva e do Cincinnati e está adiantando para 2025. O fato é que o Vasco precisa muito, né? A permanência na Série A do Brasileirão, ela é imprescindível, ela é muito importante, ela é muito relevante, porque o Vasco vai precisar dos direitos de imagem, dos direitos de televisão, dos patrocinadores para 2026, as premiações nas competições. O Vasco precisa sair dessa zona da degola, porque em relação ao valor que você, a posição que você termina no Campeonato Brasileiro, você tem ali um valor interessante para receber. Então é muita coisa que tem que acontecer, então não é só adiantar o valor, mas também é pensar no futuro. E é o seguinte, né, trazendo mais aqui, esmiuçando mais essa questão dos valores que o Vasco está recebendo, pela venda do Cleiton Silva, o Vasco tem a receber 2 parcelas de 1 milhão de euros, totalizando 2,9 milhões em reais, com um vencimento no dia 1º de setembro de 2026 e outra com 1º de setembro de 2027. Já o Cincinnati precisa pagar ao Vasco 1,5 milhão de dólares, 8,3 milhões de reais, com vencimento no dia 31 de janeiro de 2026 pela compra do Luca Orediano. Os custos da operação entre 9% e 15,3% ao ano pelo Cleito e 11,6% e a 15% em dólares pelo Luca Orediano. Informação confirmado pelo GE. Inclusive, galera que quiser com mais detalhes, no GE tem uma matéria completinha falando dessa informação. Bom, já que o vídeo é sobre excelente notícia, né? E antes da gente também trazer aqui as informações sobre o mercado da bola, como é que está toda a movimentação, pedir para você intensificar as suas orações, seus pedidos a Deus, né? Independente do que você acredita também, no máximo respeito à sua religião ou aquilo que você acredita, mas vamos continuar orando pelo Giovani, porque ele foi, depois de ter sido internado gravemente, né, um problema de saúde, recebeu alta hospitalar e já está em casa consciente e lúcido, mas seguimos torcendo aí pela recuperação do Pequeno Príncipe. Então uma boa notícia diante de uma semana, né, muita coisa acontecendo, mas é bom saber que o Pequeno Príncipe, o Giovani, superou essa, está em casa, está bem, está lúcido. Um abraço para ele, para sua família. Espero logo quando o Vasco jogar no Espírito Santo, no Kleber Andrade, podemos ver o Giovani ali assistindo o jogo do Vascão. Bom, falar agora sobre um pedido a mais, galera. Vou deixar o link aqui do canal do meu amigo Amadeu que está ajudando muita gente aqui também, no canal Boteco do Amadeu. A galera que gosta de informação, resenha, notícia, se inscreva lá, dá moral ao canal do Amadeu, tá trazendo todo dia as informações também. É muito importante você ser inscrito, beleza? Vou deixar o link ou na descrição ou aqui no primeiro comentário para a galera se inscrever no canal do Amadeu, beleza? Vamos falar sobre o mercado da bola. Já o mercado da bola não tem muitas notícias assim, é mais especulação mesmo. E falando em especulação, e foi bom os amigos do VDcast esmiuçar essa informação, porque é o seguinte, né? O Vitinho e o Pedro Rocha, jogadores que o Vitinho é um dos que estão livres no mercado. Pedro Rocha, destaque no Remo, está livre no mercado. Acaba sendo especulado, acaba sendo vinculado ao Vasco. Mas esclarecendo, né, não tem nenhuma procura do Vasco com esses jogadores. A informação que nós temos, inclusive, nós trouxemos em primeira mão, desde a apresentação do Thiago Mendes, é que o Vasco iria sondar jogadores na Série B, de melhor custo, de custo-benefício. E a informação é o seguinte: os atacantes Pedro Rocha, do Remo, e o Vitinho, que está livre no mercado, são especulados no Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama continua sendo alvo de especulação no mercado da bola. E dessa vez os nomes voltaram a ser ventilados nos bastidores. Trata-se de Pedro Rocha, do Remo, e o Vitinho, que está livre no mercado após passagem pelo futebol saudita. Pedro Rocha, inclusive, vive grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante do Remo é o artilheiro da competição, com 10 gols marcados, e o seu nome voltou a ser sondado no Gigante da Colina nas últimas movimentações do mercado. Vale lembrar que ele já havia sido especulado no início desta janela de transferência. É um jogador que está se destacando. Vale a pena, se o Admar hoje ligar lá por Marcos Braz, falar: Marcos Braz, a gente tem um projeto em cima desse jogador que é o artilheiro do Remo, Pedro Rocha. Eu acho que seria até, visando o Vasco hoje lutar para sair dessa zona da degola com um projeto, com planejamento, pode ser interessante, por que não? Já o nome do Vitinho, que inclusive
tem sido sondado pelo Fluminense, outros clubes também do eixo Rio-São Paulo, foi levantado nos bastidores. O atacante ex-Flamengo está livre no mercado após rescindir seu contrato com a Al-Ettifaq da Arábia Saudita. O canal, inclusive, os nossos amigos do canal VDCash, entrou em contato com pessoas ligadas ao staff do jogador para obter respostas claras. E até o momento o Vasco não fez nenhuma procura ou consulta oficial pelo atleta. Lembrando que o departamento de futebol do Vasco segue em busca de reforços, nessa movimentação. Então, assim, pergunto a você, torcedor, seria interessante? Jogadores estão livres no mercado. Você ir atrás, Pedro Rocha, Vitinho, e não esquecer, o Vasco precisa de um zagueiro. O Vasco precisa de contratar um bom zagueiro. Não estou falando um zagueiro de nome, não estou falando para trazer um zagueiro de nome, um Marquinhos, um Beraldo, um Sérgio Ramos da vida, mas trazer um zagueiro que vá resolver esse problema no setor defensivo do Vasco. Galera, eu vou ficando por aqui, BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, um abraço.